Nesta semana vamos concluir o estudo do livro do Gênesis. Vamos ver os capítulos 45 a 50. Quando Jacó foi para o Egito, depois de resolvida toda a história de José, depois de José mandar buscar seu pai, nós vamos ver Jacó no Egito. A lição dessa semana chama-se Israel no Egito, ou seja, Jacó no Egito. Vamos orar para que Deus nos ajude no estudo de mais esta lição. Senhor nosso Pai, muito obrigado por tudo que nos tem dado. Muito obrigado pela vida e pela saúde. Muito obrigado pelo estudo do livro de Gênesis que fizemos nesse trimestre. E agora nos abençoe quando vamos estudar essa última lição, a lição de Jacó no Egito, para que possamos aprender o que o Senhor quer que aprendamos e colocar na nossa vida a fé de Jacó, para que possamos viver de acordo com a tua vontade. Portanto, nos ajuda, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. José mandou buscar Jacó. Mas Jacó estava em dúvida se ele devia ir para o Egito realmente. Ele estava na terra prometida, ele estava em Canaã, o que ele ia fazer no Egito? Além de ver seu filho, de rever seu filho. Ele deveria sair para o Egito, e ele podia se lembrar da experiência de Abraão, que quando chegou a Canaã e desceu ao Egito, as coisas não foram bem para ele. Será que se ele fosse para o Egito, ele ainda ia voltar para Canaã, ou os seus descendentes iam voltar para Canaã? E aí o Senhor o tranquilizou. Gênesis 46, versos 3 e 4. Não temas, lá te farei uma grande nação, lá te farei tornar a subir. Te farei tornar a subir. Bem, Jacó então foi para o Egito, lá ele se encontrou com José. Ele se encontrou também com o faraó. Vemos as bênçãos que Jacó deu. Jacó deu uma bênção a Faraó. Lembre-se, Faraó era rei, era considerado um deus. E Jacó o abençoou. Também Jacó abençoou a Efraim e Manassés, os filhos de José. E abençoou também aos seus 12 filhos, que se constituíram as 12 tribos de Israel, da nação Israel. Bem, ele ainda recebeu a confirmação do retorno, não é? Eu te farei voltar, te farei tornar a subir, isso quer dizer voltar para Canaã. E veja agora as palavras de José, Gênesis 50, 24. Disse José a seus irmãos, eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. O que estava sempre presente na vida desses patriarcas, irmãos, era a promessa que Deus havia feito com Abraão, a aliança que ele havia feito com Abraão, que era de dar fecundidade e um território, uma terra. E eles tinham convicção de que, no futuro, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, ocuparia a terra de Canaã. Como era a promessa a Abraão? Vamos ver, irmãos, a promessa que Deus fez a Abraão. Gênesis 15, 13. Sabe, com certeza, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Bem, a descendência ia ser peregrina, ia ser escravizada, e veja, irmãos, por 400 anos. Se Abraão não fosse realmente um homem de fé, irmãos, ele ia falar assim, 400 anos é muita coisa, não vou acreditar nisso. Mas ele creu, irmãos, creu. E veja lá, Gênesis 17, 1 a 7, diz assim, você vai ser pai de muitas nações, você vai frutificar. Até então, irmãos, a família de Abraão, os descendentes de Abraão, que agora estavam na família de Jacó, não tinham frutificado muito, irmãos. Eles eram poucos. Nós vamos ver, quando eles voltaram para o Egito, eles eram 70 pessoas. Isso ainda não era uma grande nação, mas lá no Egito, eles seriam feito uma grande nação.
Qual que era a promessa, irmãos? Qual que era a aliança? A aliança era fecundidade e território. E o verso óreo da nossa lição, o verso para memorizar, como diz: assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos e muitos se multiplicaram. No Egito, irmãos, eles se multiplicaram. No Egito, eles ficaram 400 anos. Posteriormente à morte de José, não sabemos quanto tempo depois da morte de José, eles foram feitos escravos. Mas o Senhor os libertou, e nós chegamos então na época de Moisés. E o povo veio novamente para Canaã, conforme o Senhor havia prometido. Conforme José havia profetizado, um pouco antes de morrer, quando disse aos seus irmãos: vocês vão voltar. O Senhor fará com que saiam do Egito e voltem para Canaã. Nessa semana, irmãos, nós vamos estudar os últimos anos de José e os últimos anos de Jacó. E como o Senhor abençoou e como o Senhor cumpriu com a sua promessa, salvando a nação naquela época de crise, de tremenda crise, de fome, salvando através de Jacó, salvando através de José, que acolheu os seus irmãos, acolheu a sua família, e assim salvou a descendência de Abraão, na qual um dia viria o Senhor Jesus, que é a salvação para cada um de nós. Vamos estudar a lição desta semana e ver como Deus cuida de todas as coisas, como Deus faz que mesmo as coisas que estão más podem se transformar em bem para cada um dos seus filhos, para aqueles que aceitam a sua palavra e resolvem viver de acordo com a sua vontade. Deus dê uma boa semana de estudo a cada um de nós e que todos sejamos felizes ao estudar esta lição da Escola Sabatina.